Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e na teologia. Brincando, mas é verdade, né? As nossas orações, elas nem sempre precisam ser com aquele protocolo, né? Vamos orar, vamos ter esse começo, meio e fim, ou joelho dobrado, ou olho fechado, ou cabeça curvada, esses ritos e rituais que a gente segue, né? Bem-vinda, Natane, ninguém sabe que você está chegando agora. Não é perseguição não, que eu fiz aí com o Joyce também, né? Foi semana passada, né? Então, não é perseguição. A gente, muitas vezes, tem um texto lá de Abacuque, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 1, que vai dizer assim: oração de Abacuque em forma ou sob canto, né? Em forma de canto. Então, assim, ele orou cantando e cantou orando. Então, nem sempre a gente tem assim um protocolo, né, para cada coisa que a gente faz. A gente precisa entender que a liturgia da vida é uma adoração a Deus. Né? Nessa perspectiva, por exemplo, aí sim, se vocês me lembrarem, eu peço que vocês me lembrem ainda hoje, tá? Chegando em casa ou antes de chegar em casa, mandar um videozinho para vocês, vídeo curto de 4, 5, 6 minutos, pelo que eu me lembro, né? 4, 5, 6 minutos. Vai falar sobre as vocações. Só para dar um pequeno spoiler, né, do vídeo, mesmo porque eu não lembro tudo, embora seja curto, eu não lembro. Mas vai abordar essa questão que na eternidade chegaremos diante de Deus. Por exemplo, uma mãe, ela vai chegar diante de Deus e ela vai falar: Senhor, eu não consegui ir para as nações, eu não consegui, sabe, exercer um ministério, né, uma atividade litúrgica, ministerial e tal, e fracassei nisso. O Senhor me perdoa, me desculpa. E Deus vai perguntar para ela: mas o que você fez então? Eu estava tão ocupada criando 3 filhos que eu não tinha tempo para fazer essas coisas. Levar pessoas a Cristo, evangelizar. E aí Deus diz para ela: exatamente, essa era a tua vocação, isso era o teu papel no reino, né? Então é ser uma boa mãe, né? Criar esses filhos, que eles inclusive fizeram tantas coisas. Eu acho que já, né? Mas eu envio de novo. Sabe quando assim o casal tipo tá casado assim 15, 20, 30 anos, que não tem mais nenhuma novidade? Aí eles repetem as mesmas histórias, as mesmas coisas. Aí o outro ouve assim no entusiasmo como se fosse a primeira vez. Pronto, é o nosso relacionamento aqui, já está indo para 3 anos, não tem muita coisa assim para falar. Então assim, vocês façam a parte de vocês e ouçam com entusiasmo como se fosse: nossa, que deve ser muito legal esse vídeo aí, né? Não estraga assim. Não, isso aí você já falou um monte de vezes, isso aí a gente já sabe. Meu Deus. Ficar sem graça. Então vamos viver em novidade de vida entre nós, né? Vamos assistir o vídeo e comentar. Mas é isso, amados. A gente precisa entender que a cumplicidade e o relacionamento, né, eles precisam ter, sabe, essas renovações, ainda que sejam de coisas assim, antigas, por assim dizer, ou cotidiana, né? Eu acho que a maravilha dos relacionamentos é fazer com que as coisas triviais do cotidiano, elas sejam coisas assim, sabe, que gerem vida mesmo, né? A gente procura tanto do novo, tanto do extraordinário, tanto de coisas que fogem daquilo que a gente chama de comum, que a gente perdeu a sensibilidade de identificar os milagres de Deus nos processos comuns da vida. Eu chamo isso do extraordinário natural de Deus. Porque para mim, o que Deus estabeleceu como natural, isso é um sobrenatural, na naturalidade do processo da criação dele, né? Então a gente que é crente, místico, pentecostal, brasileiro, a gente dá muito valor, né? A gente supervaloriza essas questões do extraordinário,
e do milagroso, do sobrenatural, e a gente muitas vezes perde a maravilha ou maravilhamento do dia a dia, das coisas mais simples, né? Então, quando a gente consegue enxergar, discernir e fazer a leitura de tudo isso, aí a gente enxerga Deus em tudo, literalmente em tudo, né? Não sendo bitolado, alienado, nem, sabe, esses super espirituais, né? Uns vê demônio em tudo e outros vê Deus em tudo de uma forma desequilibrada. Não é isso que eu estou colocando aqui. E assim, o casamento, o relacionamento, ele precisa também seguir algum desses pontos. Mas vamos lá, nós falamos sobre o papel, ou alguns papéis principais do homem, né? No casamento e no lar, que a gente precisa entender. No casamento, na conjugalidade entre os dois, e no lar, né, nas atividades gerais, criação de filhos e etc e tal. E hoje a gente vai falar do papel da esposa no casamento e no lar. Como eu peguei Efésios capítulo 5, vou retornar ao mesmo capítulo 5, só que agora pontualmente, verso 22 e 23, para a gente pescar a parte da mulher no texto, né? Porque interessante é isso. A Bíblia não é machista, nem é feminista, ela não defende nenhum nem outro. E no mesmo texto, inclusive, né, é abordado o papel de um e o papel do outro. O Paulo já foi acusado, e ainda é hoje, como machista. E como? Só que é interessante que esse Paulo é justamente aquele que combate o machismo, né? Que era muito natural, normal, natural não digo, mas era normal na sua época, no seu contexto, na sua cultura, porque predominantemente na história humana o machismo sempre imperou, né? O feminino, tá? Sim, senhora, tudo bem. O feminismo, né? Como a gente está chamando de outro lado da moeda, né? Essa moeda chama-se pecado, tá? Então você tinha o machismo e o feminismo, né? Já é mais recente na história humana. E aí a Bíblia, ela não tem a Bíblia não é ideológica. A Bíblia ela não aborda viés cultural. Deus não é brasileiro, Deus não é moderno, Deus não é machista, né? Deus não tem time, não tem lado. Nós temos. Deus não é pentecostal, Deus não é batista, não é presbiteriano, não é brasileiro, embora os brasileiros gostariam que Deus fosse. E dizem que não é, né? Deus não é Deus da igreja. A gente quer a patente de Deus, a gente quer monopolizar Deus. Não só da igreja, mas da minha igreja. Não só da minha igreja, mas dentro da minha igreja, na minha liturgia. Então a gente vai fazendo essas reduções de Deus. Deus não cabe nessas coisas, né? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 22 e o 24, só para pescar esses dois. 2 ou 5? Quando eu falo 2, entenda 5, é 5. Efésios 5, 22. Eu ouvi até. Capítulo, que bom, está prestando atenção, porque nem eu mesmo estou. Capítulo 5 de Efésios, versos 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E o 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, né? Então, ser esposa e dona de casa é um papel sagrado e vital à luz do propósito de Deus para o casamento e vida familiar. Para introduzir aqui o que a gente vai falar, como eu disse, a gente não pode estar lendo a Bíblia com as lentes da nossa cultura nem do nosso tempo, né? É por isso que muitas vezes algumas falas elas soam machistas, principalmente agora, porque a vigência das sociedades no mundo é justamente o feminismo, o machismo, e os dois são dois extremos de um erro, né? De um pecado, de uma ótica distorcida da vontade de Deus. Então, por exemplo, essa mesma sociedade que ela celebra o Dia das Mães, que é maio, né? É a mesma sociedade que está apoiando o aborto, está indo nos trâmites, na briga. Então é uma hipocrisia muito grande, né? Ao mesmo tempo que quer essa ideologia defender a mulher, só que essa mesma ideologia a prejudica, a própria mulher prejudicada, né? Na ideologia. A princípio, talvez não, contribuiu de fato, isso aí eu reconheço, né? Que eu ia falar talvez outra coisa.
mas contribuiu de fato. Então a mulher não tinha direito de voto, a mulher tinha uma posição social inferior, né? Não só nas indústrias, nas empresas, no trabalho, né? Mas enfim, na própria sociedade, né? E ainda hoje, em algumas culturas, ela é inferior de fato. Tudo, né? Tudo. Não tinha direito a um monte de coisa que só os homens tinham, né? Então foram conquistas legítimas, benéficas, né? E bíblicas, inclusive, né? Tudo certo. Só que, infelizmente, como ser humano, tudo que faz pode até começar de uma forma boa, mas ali é introduzido, né, as suas loucuras, seus apetites, desejos pecaminosos e tudo mais. Mas, enfim, então ser esposa e dona de casa, hoje, é uma depreciação. A mulher, se ela chega em alguns contextos, entre mulheres e algumas mulheres, né, você está falando, só quero ser dona de casa, só criar meus filhos, vai ser tida como uma pessoa assim, alienada, né? E até entre irmãs e mulheres cristãs, muitas vezes a gente vê esse pensamento e essa conclusão, né? De que ser mãe. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele está num decréscimo demográfico proporcional em relação a outros períodos, é isso que eu estou dizendo, né? Que a população só cresce. Mas não cresce como as estimativas que estavam, por exemplo, né? Porque os sociólogos eles falavam de 213, 215 a 220 milhões de habitantes. O censo real, de fato, é 203 milhões. Então a projeção, a estimativa era maior. Só que está sendo reduzido, por exemplo, essa questão da maternidade. As mulheres estão pensando, né, em ter filho. Lá dos quase 40 para cima existe o relógio biológico, né? Existe o relógio biológico. Então há complicações. O homem nem tanto. A mulher sim. Tem tantas crianças autistas, por exemplo, porque o autismo, um dos motivos é esse. É o relógio biológico, assim, já com a idade avançada. Eu não tenho essa informação não. É atribuído a isso? Sim, um dos. É você ter filho com idade avançada. Então, a gente tem, até 2030, uma pesquisa aí que o professor estava falando, a metade da população, as crianças que nascerão, tem estimativa de ser autista. Em algum grau, né? Em algum grau. Então, imagina. Aí tudo isso contribui, tudo isso. Mães que saíram cedo de casa, não tiveram a gravidez, né? Então é atribuído essa questão, ou seja, tem implicações aí na sua informação, Maria, que eu estou entendendo. Então implicações até de patologias e, né, questões. Uma ideia que quer falar. Não, eu ia falar da redução do número de filhos. Sim, exato. Que faz com que o envelhecimento da população. O que a Europa demorou 200 anos, o Brasil 20 anos no envelhecimento. Meu Deus. Olha só, o que a Europa, né, demorou 200 anos esse envelhecimento, né, porque de fato a taxa de juventude na Europa é muito reduzida, 200 anos para cá. No Brasil, em 20 anos, nós alcançamos. Tanto é que você tem mais, né, a estimativa de vida é maior, a gente tem um aumento, né, dos idosos, positivo por um lado, mas por outro lado, e aí? E os filhos? Né? Cada casal hoje tem no máximo um. Dois estourando, quem tem muito. Né? Então a gente percebe que o papel da maternidade, o gerar filhos em um casal, ele está quase sendo assim, algo deixado de lado. As realizações, né, pessoais, né, dos indivíduos, porque nem sempre, isso eu vou tratar na próxima aula, se Deus quiser, essa questão dessa unidade como um projeto de vida em comum, né? E não de dois indivíduos dentro de um casamento, cada um com o seu projeto, é uma coisa estranha. E os filhos, de fato, vão sendo deixados de lado, não é prioridade. E eu nem estou falando de uma prudência, de ter uma estrutura mínima para que você receba uma criança, não é isso que eu estou abordando. É justamente essa questão de ser mãe é uma coisa inferior, né? Para muitas mulheres tem sido descartado. E assim, meu Deus do céu, vai ser extinta a humanidade. Casamentos que não têm o propósito de ter filhos são, como é que se diz?
Deus, mas assim, estão incluídos no plano de Deus? Não, né? Porque o Gênesis fala da procriação. Um casal que resolve casar, mas já decidido a não ter filho, isso pode ser considerado um casamento? À luz da palavra de Deus. Um casamento, sim, só não vai ser uma família. É diferente. Um casamento, sim, só não vai se tornar uma família. Porque a família, ela necessariamente inclui filhos, né? E, lógico, há os casos de infertilidade, problemas físicos e tal. Mas, além de ter todos esses recursos, né, fertilização, um bocado de coisa aí, você tem a via da adoção também. Né? Então, assim, mas para ser uma família tem que ser incluso os filhos, senão vai ser um casal. Né? Mas essa questão, a proposta de Deus... Mas o casamento, à luz da Bíblia, não vai ser um casal. Vai ser uma família. Então, mas à luz da Bíblia, o casamento está atrelado à família. E não apenas ao casal. É isso aí. Esse que é o ponto, né? É isso que eu estou querendo. Isso, então o casamento não... À luz da Bíblia, o casamento não é a união apenas de dois indivíduos para que eles possam... A finalidade do casamento, além da conjugalidade, é também a família, a vida familiar. Então esse é o ponto. Uma coisa está atrelada à outra, né? Não exclui. Né? Então é natural, é tão natural que um casal se torne uma família. É natural isso, é da natureza, né? No reino animal. E animal todo, a gente está se incluindo nesse reino animal biológico que eu estou dizendo. Mas que essa é uma ordem que está sendo invertida, pervertida. Agora, quantos filhos? Aí o casal decide de fato. Né? Aí não é outra história, ganha, né? Apesar que eu tive um pastor que ele falava assim categoricamente, né? Que nós, como cristãos, deveríamos ter o máximo de filhos possível, né? Eu falei, pastor, mas isso não é uma visão islâmica? Qual é o possível? O quanto que a mulher aguentar. É o possível financeiramente? Receba, viu? Receba você que... É o possível financeiramente? Eu tinha vontade, mas é o possível para você montar uma escola particular? Ou é o possível dentro daquilo que o governo oferece? Então, qual é o parâmetro de possível? Nós precisamos entender as demandas, né, da atualidade. Então, assim, antes de você ter muitos filhos, isso até financeiramente era vantagem. No sentido que as famílias eram agrícolas, né? Elas tinham lá... Então, assim, quanto mais homem nascia, né, mais enriquecimento havia para a família, porque você tinha mais mão de obra e tudo mais, né? E naquele contexto da antiguidade, estou falando biblicamente, né, do contexto bíblico, cultural bíblico, você ter homem, você tinha a positividade da mão de obra, você ter mulher, você tinha o benefício oh meu Deus, esqueci o nome, dos coisas lá, pagava? Artesanato? Não, o dote, isso, do dote. Então você tinha os benefícios, né, tanto o homem quanto a mulher, na perspectiva messiânica, era mais esperado e desejado os homens, por conta do Messias que viria. Por isso aquele desespero de Raquel, né, que talvez é mais emblemático de Gênesis lá, né? O Senhor me dá filho, senão eu morro. Olha o desespero dela, né? E culturalmente também era visto a mulher que não dava luz, que era estéril, era quase que uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque se a promessa de Deus viria através da maternidade, uma mulher não tendo, então tinha desaprovação de Deus. Eu estou falando isso na ótica cultural, na bíblica, né? Cultural. É por isso que esse desespero, se o Senhor me der filho, eu morrer, então eu vou morrer e tal. E aí você tinha essas questões. E olha só como o negócio é bem complicado, né? Porque quando a mulher não tinha filho, de quem era o problema? Da mulher. Nunca tinha. Mas a gente sabe que hoje nem sempre é a mulher. A infertilidade às vezes é o homem, mas naquele tempo era a mulher. Então olha só. Mas enfim, só para a gente entender essa questão do papel da mulher, né? No casamento e no lar. Eu comecei aqui com essa questão só para a gente trazer a reflexão de que isso que se pensa, que se vende, que se discute como sendo benéfico à mulher, nem sempre é uma questão bíblica, quase sempre não é, na verdade, né? Principalmente nessa questão do indivíduo. Eu fico pensando, quando chegou o anjo para Maria, tu vai conceber, e ela respondeu isso para o anjo: meu corpo e as regras. Então vamos lá. Assim como as escrituras elas descrevem o papel e o comportamento do marido à luz da sua posição no lar, também descreve o comportamento esperado da sua esposa, tá? Então vamos falar sobre o papel da submissão.
né? Temos que considerar 4 textos-chave que lidam com a questão da submissão. Primeiro aos Coríntios 11:3. Eu acho que foi esse aí que o senhor viu. Deve ter sido, né? Eu li isso aqui em relação, mas era outro, acho que eu abordei outro ponto, mas vamos... Não, o senhor começou a falar de submissão. Ah, então deve ter sido isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, eu só vou dar as referências, tá? Tá. Efésios 5, a partir do 22, verso 22, vai até o capítulo 6, verso 4. Tá? Esse texto, ele precisa ser lido assim, né? Do verso 22, capítulo 5 de Efésios, verso 22, e vai até o capítulo 6, verso 4, tá? Que é o texto que fala da submissão. Colossenses, capítulo 3, versos 18 ao 21, também outro texto. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 9. Colossenses 3, capítulo 3, versos 18 ao 21. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 9. Submissão aqui não se refere à subserviência ou inferioridade, tá? Mas em ter uma tarefa diante da liderança do marido. Subserviência é o quê? Ser servo? Seria, de fato, uma pessoa que ela é submissa a ponto de não ter voz, não ter vez, não ter direito, não opinião, nada. Ela é uma serva, né? Então, submissão, como a gente já falou, é ter o seu papel diante de uma missão, a sua função diante de uma tarefa. Como nós falamos que o marido é submisso à mulher. Qual é a submissão do marido? Cuidar da mulher. Qual é a missão do marido? Né? Então, quando a gente lê submissão, a gente tem que entender qual é a missão. Ele está debaixo de uma missão. Então, existe uma missão e ele está sujeito a essa missão. Tanto é que algumas versões está, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Então, é sinônimo. Sujeição e submissão. Então, assim, a gente precisa entender, existe uma missão e eu estou sob essa missão, tá? Então, qual é a missão do marido? Proteger a mulher, guiar a mulher, prover para a mulher. Qual é a missão da mulher? Aí a gente vai ver aqui. Então, é a missão. Submissão no sentido que ela tem uma missão, uma tarefa, né? Não é que é uma inferior, uma submissa como subserviente. Não é isso, né? E tem uma, hein? A mulher é submissa ao seu marido, não é a mulher aos homens. Né? E às vezes tem essa questão, né? A mulher precisa ser submissa a qualquer homem. Não. Submisso ao seu marido. Né? Então vamos lá. A submissão também é ensinada a respeito do relacionamento com Deus. Só para a gente entender. A submissão ela é ensinada no relacionamento com Deus. O Tiago 4:7, por exemplo. Tiago, capítulo 4, verso 7, vai estar escrito isso aí. Estou buscando na memória aqui, tá? Se vocês puderem confirmar e me ajudar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, me parece que é isso, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e fugirá de vós, né? Então, a submissão em relação a Deus, tá? 4 e 7 de Tiago. A submissão também é ensinada às instituições e leis do governo. Então, 1 Pedro, por exemplo, capítulo 2, verso 13. Essa aqui eu não lembro nem, então eu preciso ler com vocês também. 1 Pedro 2 e 13. Isso, exatamente. Puder até ler, que eu não estou enxergando muita coisa. Achei. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior. Olha que coisa interessante. É claro que a gente está falando aqui de uma submissão até o ponto que essa liderança, essa autoridade não nos faça pecar contra Deus. Aí a gente se revolta, é a santa revolta, né? Então eu não sou submisso a todos cegamente. Quando prenderam lá o Pedro, se não me falha a memória, João, enfim, lá no capítulo 5, né, de Atos, e disseram, vocês não preguem mais e tal. As autoridades falaram para eles, julguem vocês, se importa a gente obedecer a vocês ou a Deus. Então, quando as autoridades, elas, né, impõem, seja por lei, de alguma maneira, uma ordem direta, mas que isso implique desobedecer a Deus, ofender a santidade de Deus, aí a gente não obedece. A gente obedece às autoridades enquanto essas autoridades... Por exemplo, se os pais der uma ordem para os filhos que seja uma ofensa direta a Deus, esse filho deve desobedecer os pais. Quando um líder cristão, um pastor, ele dá alguma ordem, né,
para algum dos seus liderados, e essa obediência ao pastor, à liderança, implica em desobedecer a Deus, ele deve, em nome de Jesus, né, tem que desobedecer. É a santa desobediência. Então a gente deve a nossa obediência a Deus. Se os homens estão sob a autoridade de Deus e a obediência de Deus, porque a autoridade não é algo delegado por Deus e essa autoridade faz o que ela bem entende, o que é as suas preferências. Quando a gente fala assim, faça o que a Bíblia diz, em Colossenses inclusive, né? Tudo que vocês façam devem fazer em nome de Jesus. Paulo diz também lá a Coríntios, né? 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, também diz isso aí. Quer comais, quer bebais, façais tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus, alguma coisa assim. Mas o que é fazer algo em nome de Jesus? Não é pôr o nome de Jesus no final da frase, do feito, né? Mas é fazer tudo. Até coisou a voz aqui. Eita, minha nossa, calma. Deixa eu molhar as palavras. É fazer aquilo que... o quê? Eu vou que menor Senhor nos crentes. Dos evangélicos. Exatamente. A gente deve fazer aquilo que é autorizado por Jesus. Em nome de Jesus é autorizado por Jesus. Não é uma palavra mística, mágica, né? Tem que ser usado no final para dar certo. A gente não faz isso, né? Tem que ser em nome, tem que falar em nome de Jesus no final. Um dia eu estava orando e eu não falei em nome de Jesus, eu acho que falei, sei lá, outra coisa. Eu disse, não, e o nome de Jesus? Eu falei, isso, mas não percebeu não? Estava envolvido aqui na conversa. Tem isso aí, se não aparecer, como se fosse uma mágica mesmo, né? Um negócio mágico e tal. Bom, enfim, também é ensinado a submissão, então, em relação a Deus, em relação às instituições e às leis do governo, e a respeito de uns aos outros, que é o Efésios 5:21, né? Onde começa a virar a chavezinha do texto. Que a gente falou, né? Que o texto vai lá do verso 17, capítulo 5, verso 17, até o capítulo 6, verso 9. Esse é o texto completo. Ele não pode ser mutilado e fragmentado como está na organização das nossas Bíblias lá, com capítulo, versículo e subtítulo, tá? Mas lá o verso 21 é onde Paulo começa a falar, sujeitai-vos uns aos outros. Então, a gente deve ter essa sujeição mútua, né? Essa sujeição deve ser do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo, que é o verso 24 que nós lemos, do capítulo de número 5 de Efésios. Vocês lembram do texto? Vamos lá, recorrer ao texto novamente. Verso 5, 24. Exato. Essa sujeição ela deve ser do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. Puder ler? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha só, da mesma maneira, como a igreja está sujeita a Cristo, de que forma Cristo é a autoridade e lidera sobre a igreja, dando ordem, mandando, ameaçando o seu poder? Não, né, irmãos? Não é assim, né? A autoridade de Cristo está pelo fato, além dele ser Deus, isso já bastava, mas ele não usa essa sua prerrogativa. Jesus não usa esse seu direito legítimo de ser Deus. Ele, na verdade, usa o constrangimento pelo que ele fez por nós. Então, quando a gente olha para Jesus, quem ele era, quem ele é, e o que ele fez, e se sujeitou, inclusive, por nossa causa, o que nos resta? Sermos gratos e nos rendermos a ele voluntariamente pelo reconhecimento de um sacrifício que ele fez. Aí a Bíblia diz, da mesma forma como a igreja faz isso em relação a Cristo, as mulheres devem fazer também em relação aos seus maridos. Desse reconhecimento, desse homem que protege, que guia, que provê, que se sacrifica diariamente, né? Que dá a sua vida em relação à mulher, a mulher deve, né, reconhecer isso como gratidão e estar debaixo dessa missão dele, tá? Então essa mesma submissão é descrita a respeito de Jesus vivendo sob a liderança do Pai para cumprir um propósito, que aí sim é 1 Coríntios 11:3, né, que a gente já citou, e pegando de novo ele para ratificar essa frasezinha aqui minha, tá? Essa submissão é descrita a respeito de Jesus. A submissão, percebam que é a mesma, o conceito é o mesmo. O que é submissão? É isso. Em relação a Deus, em relação aos outros, em relação... Como Jesus também foi. Sim, sujeito. Sob uma missão. Exato. E ele era inferior ao Pai por conta disso? Não. Jesus não é inferior ao Pai. Uns dão glória e outros só com focos. É assim mesmo.
Então, assim, ele não se tomou inferior. Essa submissão não era uma evidência de inferioridade. Era, na verdade, um papel que estava sendo cumprido sob a autoridade do pai. Na verdade, é um sentimento de honra, eu creio, que deveria ter assim. Sim, é um senso de um propósito, né? Ele estava sob... Porque de quem era a missão de salvar a humanidade? Do pai. Não é isso? Então, o pai tinha uma missão. Enviou o filho. E o filho estava na submissão do pai. A sua missão, então, era estar sujeito a essa missão do pai. Qual é a submissão da mulher? É estar sujeita a essa missão do marido. Né? É claro que vocês devem estar pensando, e quando o marido não tem uma missão? Calma que a gente depois fala sobre isso aí, né? O que é interessante é o seguinte, quando a gente fala de um para o outro... As mulas são sem cabeça. Falou? Ai, meu Deus do céu, que legal! Ai, meu pai amado. Que fique registrado nesse vídeo. Que fique registrado nesse vídeo. Eu ganho um pouco mais de vídeo. Perdi até o raciocínio agora. Ai, Jeová. Respira, vai dar a cabeça dessa mão. Tá vendo o que você faz? É isso aí, viu? A submissão, né? Que nós estávamos falando. Quando o homem não tem uma missão, eu disse, né? Agora tá voltando. Eu ministrei uma palestra esse ano ainda, lá em São Paulo, e falei sobre o papel do homem, né? De fato, como homem e tal, em relação à mulher. Aí veio um bilhetinho lá pra mim, né? Bilhetinho assim, rapaz, você tá falando tudo isso, você não conhece minha esposa. Aí eu olhei assim e falei, meu irmão, o que eu tô propondo aqui, eu tô propondo, mas você que tem que saber lá como que administra o negócio, a esposa é tua e tal, tudo mais, né? Enfim, aí sempre tem essa questão, o teu papel é isso, mas e se ele não fizer? O meu papel é isso, mas se ela não fizer? Sempre. Quando a gente vai falar nesse tema de papéis, aí sempre entra o questionamento do outro. Mas e se o outro não faz? Não, amado, a gente precisa entender o seguinte, se Deus está falando qual é o papel do homem, é o homem que tem que se esforçar, não é ele fazer a comparação. Ninguém está falando agora nós falamos do homem, então homem, agora estamos falando da mulher, então esqueçam um ou outro. A gente tem que focar no qual é o nosso papel. Eu como homem, né, o outro como mulher, para a gente entender e não buscar um pretexto de não fazer por causa do outro, porque o outro não faz. Então são questões individuais de fato. É claro que a proposta é que os dois entendam e os dois possam cumprir os seus papéis, que vai facilitar muito do outro. Vai facilitar bastante, vai contribuir, vai ser mais leve, né? Não vai ser aquele fardo de um, né, fazer de um lado e outro desfazer e tal, porque é pesado mesmo, é um negócio que não dá conta a longo prazo, vai um arrebentar de um lado, não é unilateral. Porque a palavra de Deus, como eu disse no começo, trabalha os dois precisam ser, né, conscientizados, orientados, aconselhados, transformados, libertos e amadurecidos. Amar é uma responsabilidade das esposas também, que a gente falou, né, que o marido deve amar, não tem um texto direto lá, marido ame a sua esposa. Só que a esposa também deve amar. Aqui é o amor da esposa, o amor é manifestado de uma forma diferente do que o homem. Como o homem expressa o amor? Como a mulher, melhor dizendo, perguntando aqui, como a mulher entende que é amada? Quando ela tem atenção, quando ela é cuidada, quando dá pix. Conta pro meu marido, já isso. Tô brincando, mas prossiga, meninas. Vamos lá, então. Então a mulher entende o amor de uma forma diferente, não é? Que é isso, o cuidado mesmo. Vou só resumir o cuidado, tá? O resto é por conta de vocês. O cuidado, né? O cuidado mesmo. O homem entende o amor quando é respeitado. Isso está no texto, no verso, acho que é do Efésios, né? Que a gente está falando, na verdade. Acho que é o verso último lá, o 33.
Acho que é o 33 que é o último, né? Ali do capítulo 5. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Sim. Pronto, olha aí, ó. No meu texto está reverencie o marido, trate-o com respeito. Então a mulher ama o marido, mas nesse sentido, respeitando. Então o marido entende. A mulher pode ajudar nas contas, pode trabalhar, né? E ajudar o marido nisso, pode ir lá dar uma roupinha limpa, uma comidinha no prato, aquela coisa toda, massagem no pé e tudo mais. Mas isso necessariamente o homem não absorve como amor, porque a mulher está cuidando do marido. E quem entende amor como cuidado é ela. Olha que coisa interessante. Né? Como a gente entende amor, a gente entrega para o outro. Mas necessariamente o outro não entende amor. E ele vai entregar o amor como ele entende também para o outro. É por isso que tem a linguagem do amor, né? O livro lá, 5 linguagens do amor, é bem interessante esse autoconhecimento e o conhecimento do outro, para que a gente expresse amor não como a gente entende. Se o objeto do amor é o outro, então a gente precisa entender como o outro entende amor, e dispensar esse amor. Então é bem interessante esse livro, esse conceito, esse entendimento aí das linguagens do amor e tal. Mas a mulher, ela também tem a responsabilidade de amar o marido. É comum ouvir dizer que a Bíblia não traz uma ordem às mulheres a amarem seus maridos. Mas o Tito aqui, ó, Tito não é o pescador ali, não, tá? Tito é o pastor. Capítulo 2, versos 3 ao 5. Tito, capítulo 2, eu acho bem interessante. E uma das coisas também, entre outras, né, aqui do texto que eu vou refletir com vocês, é de que o amor, ele é aprendido. Ele não é natural, ele é aprendido. Olha que coisa interessante. Então, Tito capítulo 2, versos 3 ao 5 diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, olha que coisa interessante. O amor, ele é aprendido. Quem deve ensinar as mulheres a amarem são as mulheres mais idosas, mais velhas, e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Não precisa ser ensinado a amar, né? Eu acho bem interessante isso, né? Então, aqui ensina de fato que as mulheres devem amar. Tem um texto, como tem para o homem, tem para a mulher. Só que é interessante aqui que, além de serem ensinadas, que não é o amor, ele é aprendido porque ele é um comportamento, não é um sentimento. Isso. A base do amor, estou falando da base, não é que não contém sentimento também, lógico que contém, fato, mas não é a base do amor, não é a alma do amor. Nos tempos que a gente vive de romances, né? Tanto pelas literaturas, os filmes, aquela coisa romântica mesmo, né? O sentimento e tal, tanto é que a nossa geração, ela está sendo guiada por sentimento em relação a Deus, em relação a si mesma, em relação à família, o cônjuge, os filhos. Então é o que eu sinto. Já não é mais a palavra empenhado, o compromisso firmado. Isso não conta muito. Escolha, né? Amar a gente escolhe. Amar eu escolhe deixar de amar. Exato. Porque assim, é claro que os sentimentos, eles podem ser abafados de tal forma, pelo maltrato, pelo desprezo, pelo não reconhecimento, uma série de coisas. De fato, o sentimento ele pode ir morrendo, né? É que aqui já houve, na verdade, um desprezo da manutenção desse sentimento. E não tem como mesmo o sentimento se perdurar por tantos maltratos. É como a florzinha que a gente fala, né? Tem que ser tratada, senão vai morrer, de fato. Só que não é na base dos sentimentos que nós tomamos nossas decisões. Porque se fosse, aí não ia ter como. Porque mesmo dentro de um relacionamento, duas pessoas que se amam, de vez em quando há um sentimento assim, eu digo que não é de amor, é de ódio, raiva, indignação. Nós somos casados, sabemos que tem hora que o sentimento, igual perguntaram para o pastor, né? Você nunca pensou em divórcio? Ele falou, divórcio não, mas assassinato várias vezes. Há raiva, há muita raiva. Só que o sentimento não pode determinar o comportamento. Lembra que nós lemos 1 Coríntios 13? Eu acho que eu li com vocês, não foi? Que a descrição do amor lá, não li com vocês, não? Li. Né? O texto lá, nenhum deles remete a sentimento. Todos eles, a descrição do amor em 1 Coríntios 13,
Toda descrição remete a comportamentos. É um mandamento, né, eu já estou repetindo aqui, é um mandamento a ser obedecido. Se é para ser obedecido, é uma matéria de vontade, como a irmã Débora falou, é uma decisão, é uma escolha que se faz. Agora, claro, o sentimento, ele corrobora para isso também. Ele favorece também, né, porque não é uma coisa mecânica, mas deve ser um compromisso acima do sentimento. Um pastor aí famoso, foi um dos ícones, das referências mundiais do Evangelho, não vou falar quem é, né? Não é o propósito agora citar o nome dele, só cito quando é proposital, quando tem alguma coisa a ensinar, citando a pessoa. E ele, qual foi a questão dele? Ele falou assim, primeiro ele usou, para mim, um pretexto bem ruinzinho mesmo, né? Embora seja um intelectual extraordinário, um gênio, na verdade, né? E foi considerado, né, o maior pensador da década de 80. O maior pensador da década de 80 era ele, foi ele. E aí ele disse assim, o meu casamento foi um casamento missionário, começou por aí, ou seja, casou por conta de um ministério, por conta da pessoa lá de alguma maneira favorecê-la, né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo, que ele falou assim, eu me apeguei a uma pessoa. Ele até falou assim, me acusam de promíscuo. Eu sou promíscuo. Em 50 anos eu tive 2 mulheres. Uma eu fiquei 25 anos e com essa segunda eu estou 25 anos, então não sou promíscuo. Mas eu me apeguei a essa mulher. Então assim, a palavra empenhada não valeu de nada. A testemunha, que foi Deus na ocasião do casamento, não valeu muita coisa também. Porque ele atribuiu a sua decisão e justificou por causa de um sentimento, do apego, da paixão, do desejo, da química e outras palavras que, embora seja... Não, só depois das 10 da noite eu falo essas coisas. Então assim, olha que coisa perigosa quando a gente pauta, né, as nossas atitudes, decisões, projetos de vida baseado no sentimento. Então a gente faz isso em relação, como eu disse, a Deus, em relação aos outros, em relação à família. E é muito perigoso, mas a palavra deve estar acima do sentimento. Porque o sentimento do ser humano, a Bíblia diz, é enganoso, mais do que todas as coisas. A gente não confia naquilo que nós sentimos. É por isso que, sentindo ou não, eu tenho a convicção do que eu creio. Crer e fé não está atrelado a sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com convicções, certezas. Então nós temos convicções, temos certezas e vivemos a partir e sob essas convicções. Então é um compromisso firmado, né? Por isso que essa geração aqui ela está vivendo dessa forma, oscilando. É por isso que eu não separei. Na época que meus esposos queriam se separar, falei assim, meu filho, primeiro que eu não casei com você em primeiro lugar, fiz o compromisso primeiro, foi com o Senhor. E a Bíblia diz que não separe o que Deus uniu. Se foi Deus que nos uniu, nós não somos dignos assim, de separarmos. Nós não vamos, eu não vou fazer isso. Aí ele queria o litigioso, falei assim, pode ir lá. Eu não vou assinar nem o divórcio, porque eu não concordo. Para mim, o compromisso primeiro foi feito com Deus. Eu penso que todo casamento é a união de Deus, né? Deus uniu. E Ele que vai fazer, eu não vou ninguém nada. Eu penso que todo casamento é independente se é cristão ou não. Dois indivíduos casados, bíblico, né? Um macho e uma fêmea, casaram, né? A gente aprendeu isso, né? É monogâmico, né? Ele tem que ser entre um homem e uma mulher. E Deus restaurou. E aí a questão é, se casaram, pode ser espírita, pai de santo que celebrou o casamento, padre que celebrou, rabino que celebrou, pastor que celebrou, quem quer que seja que tenha celebrado o casamento, é de Deus. É Deus que uniu. Nesse sentido, por que Deus que uniu? Não foi Deus que pegou os dois lá e, né, mexeu os pauzinhos, disse Santo Antônio, Cupido, trabalha aí que vamos unir esses dois. Não é nesse sentido. A proposta e a instituição casamento é de Deus. Se segue esses parâmetros, né, aí é Deus que uniu. Nesse sentido, tá? E como eu disse aqui, né, só chovendo molhado um pouquinho para seguir meu roteiro, esse amor deve ser aprendido. O amor descrito na Bíblia é um comportamento e não mero sentimento, né? Portanto, amor aqui é citado o respeito ao marido, como a gente leu lá em Efésios 5:33. O Provérbios 31:12 diz algo parecido também. Eu acho interessante esse texto aqui. Vou até pegar aqui para dar referência para vocês. Provérbios 31:12. Fala-se muito da mulher virtuosa, né? Esse texto, né? As virtudes da mulher, aquela coisa toda. E inclusive a mulher trabalha
trabalha fora, e parece que ela é uma empresária, né? O texto mostra isso, né? Como que ela articula os seus empregados, como que ela faz tudo isso. Agora, essa mulher virtuosa aqui é num contexto totalmente diferente, né? Ela possivelmente devia ter alguma serva lá, possivelmente não, o texto me parece falar isso, alguma serva que ajudava nas tarefas domésticas, né? Certamente. Então, assim, os maridos às vezes querem que a mulher trabalhe fora, mas também que seja passadeira, cozinheira, babá e um monte de coisa, né? Mas aqui essa mulher virtuosa, ela tinha seus recursos, era rica, me parece, também. Verso 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, essa mulher que completa isso no marido, né? O exemplo, ele é usado do Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, 1 Pedro 3,6, eu acho interessante isso aqui, né? A gente está falando ainda a respeito desse amor como sendo expresso através do respeito, tá? Do respeito. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 6. É claro que a gente não vai levar o negócio no extremo, achando que a mulher, ela necessariamente tem que usar esses termos aqui, como Sara usava, né, para Abraão, lhe chamando de Senhor. Não é necessariamente isso, né, mas é o princípio que a gente pega aqui, né, não a literalidade do negócio. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Mas é o sentido aqui do respeito, tá? Não é do tratamento em si, né, com esse Senhor, tal, que era um termo usado na época, né? Agora, interessante, assim, quando a gente está falando de submissão, e eu falei que não é questão de inferioridade, num lar você tem, os dois são autoridades, o homem e a mulher, em relação aos filhos, por exemplo. É bem interessante que em 1 Timóteo, né, voltando um pouquinho aqui, a gente está no Pedro, 1 Timóteo 5,14, o texto no original, claro, né, não vai aparecer no português aqui, nessa palavra que eu vou falar para vocês, porque está lá no idioma que foi escrito, que é o grego. Então, 5:14. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos. Olha que coisa interessante. É explícito aqui também, né? Governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. O termo aqui, governem a casa, governar, é déspota. Tá? O termo aqui é déspota. Eu sei que no nosso contexto, esse termo ele tem outra conotação. Vocês já ouviram falar o déspota, o que é um déspota? Não? Sim? Não é? Quem pode definir o termo déspota? O que seria um déspota? Não? Déspota? É um déspota. Nunca fala essa palavra. Coreia tem um déspota. Irã tem um déspota. Não, hoje é o quê? Presidente? Não é aquele que arranca a roupa do povo. É o arbitrário. É o imperador. É o cara que esmaga de cima para baixo. Essa é a conotação da palavra déspota hoje. Mas no texto bíblico não. A palavra déspota aqui traz a ideia de aquele que tem autoridade pessoal. O que o texto quer dizer e por que eu peguei esse termo original? Porque o marido, ele deve tratar a esposa, né? Não deve tratar a esposa como um dos seus filhos. Não deve tirar a autoridade pessoal dela. Tá? Ela deve exercer a autoridade também em seu lar. Então é uma co-líder. A gente gosta desse termo, né? Líder e co-líder, né? Eu penso que a liderança no lar, ela é como uma sociedade de fato. O marido pode ter 0,5% lá, né? É 50,5% lá, e a mulher 49,95%, né? Nesse sentido. Mas a gente precisa entender que a mulher não é inferior ao marido. Aí Paulo, que eu estava pensando em Paulo, falei, mas pensei, mas não verbalizei. Paulo, que eu falei que ele era acusado de machismo, mas quando ele mesmo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, lembra desse texto que eu já citei para vocês? Gálatas 3, 28? Se não lembrarem, vamos recorrer de novo. A gente vai lendo o texto até memorizar. Para quando a gente ouvir assim, Gálatas 3, 28, opa, sei, é isso aqui. Aí recita. Essa é a proposta, né? Que em Cristo não há servo, não há livre, não há bárbaro, não há cita, não há grego, não há judeu,
não abaixo, não à frente. Olha só, porque em Cristo somos um só. E também tem 1 Pedro 9, né? 1:9 ou 2:9, não sei. 1 Pedro? Que fala sacerdotes. Em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Então também é autoridade no lar. Olha que coisa interessante, a irmã Marília trouxe para nós aqui. Nós temos uma fala no nosso meio, que o homem é o sacerdote do lar. Isso aí é todos falam. Isso teologicamente não está correto. Isso não está correto, né? Alguns, eu penso, quase todos, querem falar como ele o homem, né? É o líder, esse que direciona, que protege e tal, tudo bem. Mas o termo não se aplica teologicamente, porque não há a ideia de um sacerdote como sendo homem. Os dois são sacerdotes, inclusive para as igrejas principalmente históricas, batista, metodista, presbiteriana, anglicana, essas consideradas reformadas, né, mas históricas. De fato, a reforma trouxe essa ideia. O sacerdócio é universal, isso é uma crença da igreja. Como doutrina na história, o sacerdócio é universal. Ou seja, o homem não é sacerdote sobre a mulher. Os dois, aliás, não só os dois, todos os cristãos são sacerdotes igualmente. Não há sacerdote e sacerdotes. Não há um sacerdócio, como ser, por exemplo, o pastor não é um sacerdote da igreja. Isso teologicamente é errado. Mas nenhum teólogo minimamente sério vai abordar essa questão. Nenhum, absolutamente nenhum. Não todos são sacerdotes igualmente diante de Deus. O texto que a irmã Maria disse de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O texto de, por exemplo, Apocalipse 1:6, se não me falha a memória, 1:7, acho que é 1:6, vai falar sobre o sacerdócio universal. Então todos somos sacerdotes. Novos convertidos ou os dinossauros da fé? Pastores ou membros comuns, por assim dizer, né? Quem é muito amadurecido ou quem é pouco amadurecido, independe. Todos são igualmente sacerdotes, ou seja, tem a sua relação pessoal com Deus. Essa é a ideia do sacerdote, né? Não há intermediários. Não há intermediários. A gente tem essa ideia muitas vezes, né? A oração do pastor, a oração da irmã Mariazinha fulano de tal, canela de fogo, né? A do profeta sei o que, é mais eficaz, ora por mim e tal, como a minha não fosse tão eficaz. O único sacerdote que está entre nós e Deus é Cristo. 1 Timóteo 2:5, se não me falha a memória, né? Diz isso. Então a gente precisa trabalhar isso. Mas então, trazendo para a questão da família, os dois são igualmente sacerdotes do seu lar. Existe a autoridade, né, na família que a mulher também tem. E o marido não pode, por exemplo, tirar. Eu acho interessante assim, às vezes a mãe diz assim, quando seu pai chegar, você vai ver, eu vou falar para ele. Em vez de corrigir outra criança. Por que ela não está exercendo sua autoridade, né, sobre os filhos, por exemplo? Mas porque tem hora que precisa agora de homem para falar com os mulheres. Por quê? Porque não. É porque a mãe... Tem coisa que é para homem. É porque... Não, sim, eu até entendo, irmã. Eu concordo. Homem tem filho homem. Eu concordo, não sei. Mas quando você fala assim, quando seu pai chegar, eu vou te entregar na mão do seu. Olha que falta de sabedoria da mulher. Entregar na mão do seu pai. O homem chega injuriado no trabalho. Né? Injuriado. Não necessariamente não é posteriormente a hora que ele chega. Não, então, mas muitas fazem isso, né? A maioria faz. Aí o homem chega com sangue nos olhos, né? Injuriado, chega ali, né? Mó estresse o dia todo e tal. Ó, teu filho fez isso, sei o quê. Ele já com sangue no olho, já arranca o cinto, dá uma chicotada boa no menino, tá a hora errada, né? Mas a princípio eu até entendo e concordo em partes sobre essa questão que às vezes, né, é preciso, principalmente sobre o menino, às vezes essa voz masculina, né? Esse timbre assim mais grave, né, que tem que se usar e tal, né, o gogó indo para cima e para baixo aqui assim, precisa aparecer, para ter respeito, mas a mulher também precisa entender que ela é, sobre os seus filhos, a autoridade também. É bem interessante quando a gente pega a história do Wesley, né, o Charles Wesley, John Wesley, os dois metodistas, muito famosos na história. Eles eram 17 irmãos, se não me falha a memória, 17 irmãos, né? E aí a Susana Wesley, né, que é pouco falada na biografia deles, é quem na verdade foi responsável pela educação de todos.
Diz a biografia de John Wesley contando sobre sua mãe que ninguém chorava sem motivo. Não havia assim um choro sem motivo naquela casa. Então a mulher era, de fato, exercia a autoridade como mãe. Eu não li isso, mas eu sempre falei isso com meus filhos. Aqui em casa é só chorar diante de Deus e com a dor forte, né? Vai para o hospital. Mas fora de outras coisas, eu não aceito chorinho de graça. Sempre falei isso, não me sorria. É. Ai, Tô até com medo. Amados, então. Eu tenho um psiquiatra te ouvindo, né? A psicóloga não. É que eu tô na qualidade de professor, que depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Eu lhe pego em outra ocasião. Tô brincando, viu? Tô brincando. Então, assim, amados, a gente precisa entender essa dinâmica e essa a postura da mulher, né? O papel dela. Como eu disse, no casamento e no lar. Então, a submissão, por exemplo, nesse sentido, né? Saudável, na missão do marido, essa sua autoridade também, né, no lar. E todo homem sábio, maduro, homem de Deus, homem sábio, ele vai ter a sabedoria de entender como, por exemplo, né, acho que eu citei aqui, eu falei alguma coisa, ou não sei também. Eu falei algumas coisas 1 hora atrás, 2 horas atrás, mas a questão é que quando Deus disse para Abraão, ouve tua mulher, e ele ouviu. Né? Então, olha só, o homem sábio, ele vai entender que a sua mulher deve ter voz, deve ter vez, né? E ele deve entender que a mulher muitas vezes tem a sabedoria para equalizar aquilo que ele está meio desajustado, porque o homem tem hora que dói. Lembra do texto que eu falei para vocês no começo dessa matéria, que o termo lá é idônea, né? Que vem do verbo lá, ezer, kinegdo, quer dizer aquela que se opõe ao marido. Foi isso para vocês, não foi? A oposta ao seu marido, mas não a oposta de brigar, de ser essa opositora, né? Mas essa que tem a vista, né? Ao ponto de vista oposto para que ele traga aquilo que ele não vê. E geralmente as mulheres veem um bocado de coisa que a gente não vê mesmo. Tá? O ângulo delas é maior. Não só fisicamente, né? Não é isso, porque fisicamente também, né? A gente não vê fisicamente. Também. Né? Não só um palmo assim, então. Passou de um palmo, irmão, a gente não enxerga. Eu não estou falando de mim, não, que estou meio zoado na vista. Eu estou falando do gênero. Existencialmente, um palmo na frente do nariz, muitas vezes a gente não enxerga também. E a mulher tem essa, né, ao dado por Deus, essa percepção das coisas, né? O que hoje é chamado de sexto sentido. Nós temos 5, mas a mulher parece ter um a mais de fato, né? Esse radar que muitos falam, né? Essa percepção, o homem é totalmente distraído, não percebe mesmo, não tem a sensibilidade, né? Não detecta as coisas, e a mulher sim. Né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa ter essa sabedoria de ouvir a mulher como sendo de fato essa que deve participar das coisas. É muito ruim, amados, um casamento, um relacionamento onde o homem toma decisões unilateral, não consulta, uns absurdos assim, claro que eu não vou citar nome do estado aqui, então é só o caso, né? E só conta os causos. Então, assim, o irmão comprou um carro, veio me mostrar primeiro, e eu falei, que legal, poxa, Deus te abençoe, eu fico feliz, né? Adquiriu bem e tal. E a esposa? Eu vou falar para ela também. Nem vi a cor. Rapaz, eu falei, que coisa estranha, né? Não participou de algo significativo. E eu estou falando de só uma coisa, mas assim, entre tantas outras, pequenas ou grandes, né? Essa cumplicidade, essa parceria, essa sociedade, decidirem juntos, né? Chegarem a um acordo, construírem juntos e tal. Então a mulher ela tem que ter mesmo, né, essa autoridade nesse sentido de que ela não é inferior, né? E o homem precisa ter essa consciência de que a mulher ela não é inferior a ele de forma nenhuma, pelo contrário. Tem uma fala que é assim, atrás de um homem de sucesso há uma mulher de sucesso. Está errado isso, não é atrás, é ao lado, né? Ao lado de um homem de sucesso há uma mulher de sucesso. Até o pastor brincava, né? Não vem com
não vem com a camisa amassada não, porque atrás de um homem amassado há uma mulher amassada, né? Brincadeiras à parte e tal. Um pouco machista talvez, não sei. Mas a questão é, a gente precisa entender o que é submissão, o que é o papel da mulher e como o homem deve corroborar para isso também, tá? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? O senhor colocou aqui... Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus